Então, muitas das vezes, a cor da pele, ela vai muito mais vitimizar a pessoa ou sujeitar a pessoa a uma questão que puramente só ela pode resolver e faz dessa pessoa um coitadinho, transferindo responsabilidade para o Estado, para o governo, para a igreja, para a sociedade, para a família, para as universidades, quando na verdade a solução, o problema está nele. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Dando continuidade ao debate da semana, muitos vídeos eclodiram aí nas redes sociais sobre a questão de um inário e a questão do alvo mais que a neve e o que tem isso a ver com o ativismo, a militância e com a questão racial. Percebe que eu não estou falando racismo, estou falando de questão racial, ativismo e militância. Existe nos Estados Unidos hoje uma categoria de negros conservadores e intelectuais, é porque todos os negros são intelectuais, todo ser humano é intelectual. O que diferencia o intelecto do homem é a potencialidade com que ele buscou o conhecimento. Então, o que difere o ser humano de outro não é a inteligência. Todos nós temos um coeficiente de inteligência. Uns usam mais, outros usam menos e outros já nascem privilegiados, é natural. Mas a questão aqui é, pegando como referencial Martin Luther King, que disse ter um sonho, ele foi bem claro. E o sonho dele era que o negro fosse tratado não pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Então nós pensamos aqui, o que Martin Luther King realmente estava dizendo como um pastor protestante, ativista, não militante, ativista. Eu posso pegar aqui a palavra ativismo e levar para o radical de ação, né? Eu crio uma ação. Essa ação, ela vai provocar um movimento, porque viver é movimento, pensar é movimento, transformar, provocar uma revolução intelectual, de pensamento, de reflexão, tudo isso é movimento. Então Martin Luther King ele cria um movimento levando até as pessoas uma reflexão do pensamento. Quem você realmente é, independente da cor da sua pele. E é muito natural você sair de um movimento escravagista e viver tanto tempo impedido de refletir ou de pensar pela força da violência, até porque muitos negros foram tirados da África pela força da pólvora. Não porque ele se sujeitou àquele momento de ser arrancado da sua terra para ir para uma outra terra para ser uma mão de obra escrava. Mas isso levou tempo. Nós não estamos aqui apoiando o etnocentrismo. Porque a gente, para falar de questão racial ou até de questão escravagista, nós temos que entender realmente o ato que provocou esse movimento escravagista. Ele tem um nome, e o nome é etnocentrismo. A grande oligarquia europeia, imperial, criou um movimento, criou uma ideologia e criou um sistema etnocêntrico, que quer dizer o seguinte: eu e o resto. Isso traz para nós o quê? Uma ideia bem próxima. A América para os americanos, né? A América para os americanos. Então, o período colonialista que eclode no mundo todo, indo para a África, não importa qual continente africano, trazendo o negro da sua terra, do seu espaço, tirando ele à força, porque o negro não conhecia a pólvora, o negro não conhecia, não tinha nem como se defender de algo devastador que ele não tinha conhecimento. Embora ele lutasse como um nativo, como um guerreiro empírico, lá dentro do habitat dele, como tribal, como nativo, a luta era pária, era proporcional. Armas com paridades, e tinha paridade de armas. E ali havia reis,
ali havia dominadores, ali havia poder. Mas a forma que esse poder era difundido, não tinha pólvora. E abrindo aqui um parêntese, o que destrói os samurais foi a pólvora. Porque enquanto os samurais disputavam seu poder na espada, que era também paridade de armas, ninguém destruiu os samurais. Eles ficaram por muito tempo se revezando no poder, até que a pólvora também chega aos samurais. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Com o advento do etnocentrismo, a oligarquia imperialista da Europa, do século XV em diante, descobriu por meio da navegação, isso até antes do século XV, eu estou usando o século XV como referência, descobriu através da navegabilidade, percebendo outras terras e chegando até o continente africano. E vamos abrir um parênteses aqui. Por que não se conseguiu escravizar o índio, em particular o brasileiro? Porque o índio ele resistia até a morte e não se deixava escravizar porque ele estava na sua terra. Diferentemente do negro que é tirado da sua terra para uma outra terra estranha e longínqua sem qualquer raiz. E ali, pela força das correntes, pela força da pólvora, pela força de um poder devastador, o negro ele foi sujeito à sua própria sobrevivência a escolher trabalhar forçado por essa força da pólvora ou morrer. Então não houve escolha para o negro. Até que o próprio tempo, dentro da cronologia da história, começou a dar ao negro o conhecimento. O negro começa a perceber, pela própria convivência, como se defender dessa opressão do etnocentrismo europeu colonialista. E começou a surgir os primeiros líderes dentro desse movimento etnocêntrico escravagista. E é bem verdade, que eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, que os principais abolicionistas não eram negros, eram brancos, que refletindo por uma sensibilidade humana e natural, até dada por Deus, começaram a ver aquela opressão como desumana. E esses homens, tocados por Deus, tocados por um instinto humano natural, começam a defender o próprio negro escravo dos seus opressores. Porque o negro não era visto como pessoa, ele era visto como uma mercadoria, como um produto. Mas, passado o seu tempo, voltando agora a Martin Luther King, eu não vejo em Martin Luther King um homem se vitimizando. Esse homem não vai se vitimar. Não há vitimização nesse homem. O que há nesse homem é uma indignação inteligente e reflexiva que parte para uma ação e que, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada, ele é levantado por Deus de forma pacífica, ordeira e cristocêntrica. Assim como Cristo foi um revolucionário, ele deixou legado para todo o opressor também ser um revolucionário para sair da opressão. E aí vamos lá. Quando nós chegamos nessa ideia de Martin Luther King, que o sonho dele não era ver o negro tratado pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Então eu já consigo enxergar aqui uma coisa muito interessante. Cota não estabelece o meu caráter. Me vitimiza. Eu não preciso de cota. O que eu preciso é de dignidade, coragem, ação e extrair do meu caráter um intelecto que vai me proporcionar buscar o conhecimento devido para que eu seja destacado dentro da sociedade e as portas se abram naturalmente. Aí a força do meu caráter vai me impulsionar a buscar mais o conhecimento, buscar mais como sair dessa situação contrária, opressora, porque aí sim, a igualdade e a paridade não está na cor da pele. A igualdade e paridade está no conhecimento que eu tenho. Então, o poder não está na mão de quem tem dinheiro. O poder não está na mão da cor da pele. O poder está na mão de quem tem conhecimento. E aí o conhecimento nivela as pessoas para cima ou para baixo. Se o meu conhecimento está acima da média, eu vou ser nivelado para cima. E vou chegar à mesma paridade de qualquer pessoa, ou de onde está qualquer pessoa, independente da cor da pele. Posso ser um ministro do STF, posso ser um comandante de uma força, posso ser um excelente ator. Não vou citar nomes aqui, mas você sabe o que eu estou dizendo. Essas pessoas, independente da cor da pele, chegaram ao mesmo nível
de outras pessoas que já estavam acostumadas a estar lá. Não porque eram muito inteligentes, mas que foram privilegiadas em várias etapas da vida. Mas mesmo essa outra parte não sendo privilegiada por várias etapas da vida, ele, pela força do seu caráter, impulsionado por uma reflexão até de um Martin Luther King, ele ultrapassou barreiras, quebrou protocolo e chegou onde ele precisava chegar, não pela cor da pele, mas pela força do seu caráter. Então, muitas das vezes, a cor da pele, ela vai muito mais vitimizar a pessoa ou sujeitar a pessoa a uma questão que puramente só ela pode resolver e faz dessa pessoa um coitadinho, transferindo responsabilidade para o Estado, para o governo, para a igreja, para a sociedade, para a família, para as universidades, quando na verdade a solução, o problema está nele. Se eu quiser ser um juiz, eu vou ser um juiz, independente da cor da minha pele, mas pela força do meu caráter, pela força da minha personalidade, pela minha ação, pela minha decisão. Olha que nós já falamos de um vídeo aqui sobre decisão. Eu quero ser um juiz. Ponto. Mas o que eu preciso fazer para ser um juiz? Ah, mas o branco tem seus privilégios. Já nasce num berço de ouro. Tem dinheiro para fazer isso, comprar aquilo. Tá, tudo bem. Você não tem. E daí? Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que se humilhar, pedir livro emprestado. Você vai ter que passar por uma faculdade federal gratuita. Você vai ter que criar os meios e buscar um caminho que te leve ao mesmo nível daquela pessoa que teve o tal privilégio. Então não é o privilégio que faz o homem. O que faz o homem é a vontade do seu caráter, é a sua capacidade de se movimentar, de se agir e decidir, eu vou chegar lá. Senão, todas as camadas da sociedade, todos os setores da sociedade só teriam brancos. E não é isso que nós estamos vivendo no século XXI. Então, o negro que saiu lá da África, que veio para o Ocidente, que veio para a Europa, hoje ele se destaca em vários setores da sociedade. Mas ele se destaca porque muitos deles abriram mão de serem vítima para serem o destaque pela força do seu caráter. E quando isso acontece, eles passam a ser tão respeitados tanto quanto uma outra etnia ou uma outra origem étnica. E você sabe que eu estou falando aqui de cor da pele? Não, de etnia, de etnia. Então, quando você decide ser alguma coisa, não é pela cor da sua pele, é pela força do seu caráter, é pela sua decisão, pela sua capacidade de vencer barreiras. Tudo bem, o caminho de uma etnia já está pacificado. É mais fácil, porque ele já nasceu num caminho todo pacificado. Você vai ter que tirar todas as pedras do caminho, pacificar o seu caminho, abrir caminhos pela força do seu caráter, arrancar os pedregulhos, arrancar os espinhos, arrancar as cercas, ultrapassar a barreira, passar por rios, por vales, mas você vai chegar lá. Então eu vejo muito mais vitimização do que propriamente dito uma militância racista, que faz do racismo uma indústria militante e que poucos se beneficiam dessa militância. Basta saber que com toda essa militância racista, a maioria dos negros ainda estão nos guetos, nas periferias, vivendo muitas das vezes pior até do que o escravo. O escravo ele tinha uma boa alimentação, não pagava aluguel porque ele tinha a senzala dele e o dono dele alimentava ele bem. Hoje, muitos negros fazem uma refeição durante o dia, moram no gueto, não tem uma boa alimentação, não tem uma boa saúde, não tem uma boa morada. E se a gente colocar isso em paridade, nós temos uma escravidão social no século XXI que está incluindo negros, brancos, índios, amarelos, todo tipo de gente no mesmo lugar cosmopolita. Então a escravidão do século XXI hoje, ela é tão cruel que ela nem distingue raças e cor da pele. Você vê hoje brancos e negros no mesmo gueto, na mesma comunidade, vivendo pior do que os escravos. E às vezes oprimido até por um próprio negro dentro da própria comunidade. Ainda tem essa questão, o negro oprimindo o próprio negro. Então essa discussão racial ela vai longe. Então nós precisamos entender o seguinte: eu não quero ser vítima, eu quero ser um destaque pela força do meu caráter. Eu não aceito a situação que eu me encontro. Eu não escolhi uma família. Eu nasci numa família pobre, negra, que não é berço de ouro. Isso não é problema. O problema é que eu vou crescer e vou perceber que a vida tem oportunidade para todos. O Deus que criou o céu e a terra deu oportunidade para todos. E a oportunidade foi dada para mim.
Agora eu tenho que decidir o que eu quero ser, fazer e aonde eu vou chegar. Isso não tem nada a ver com a cor da pele. Isso tem a ver com o que Martinho Lutero tenta falar para os negros daquela época e fala para nós. Isso tem a ver com a força do meu caráter. Aonde eu quiser chegar, independente da cor da minha pele, eu vou chegar. E só Deus pode impedir. O céu é o limite. Então, no lugar de ficar murmurando, reclamando, se comparando, se diminuindo, se depreciando, se vitimizando, tenha uma ação proativa. Decida primeiro, eu quero ser isso. E aquilo que você decidir ser, você será. Sonhos existem para ser conquistados e os sonhos não envelhecem. Quem vence nunca desiste e quem desiste nunca vence. A cor da sua pele não pode ser uma barreira do seu ser. Repetindo, a cor da sua pele não pode ser uma barreira do seu ser. Seja quem você quiser ser, só depende de você. Deus já te deu uma vida, uma mente racional, sadia, uma liberdade e um mundo próprio para você desfrutar de tudo que ele tem. Então, haja, trabalha, faça valer o ser humano maravilhoso que você é. Muito obrigado, não deixa de dar a sua curtida, o seu like, se inscreva no canal. Percebe que a nossa linguagem é bem clara e objetiva? Nós vamos buscar lá no período pré-colonial o que é etnocentrismo para a gente entender a questão racial. É muito mais profundo do que ficar indo para a mídia, se vitimizando e sendo um coitadinho, quando na verdade essa vitimização está dando muito lucro para uma minoria e punindo uma maioria. Infelizmente, é assim que funciona.